Agora, homens de plantão. Você sabia que as gravatas podem mudar o modo como as pessoas olham para você? Muito mais que um acessório, a gravata é uma marca de estilo pessoal, reflexo do arrojo ou da sobriedade de cada um. Combinar gravatas e camisas que possuem padrões ou estampas é uma das maiores dúvidas do público masculino. No começo, com certeza, era tudo muito mais fácil, em sua maioria as camisas eram lisas, o traje mais sério, mais sóbrio, mas agora nós abrimos espaço para inovação e, infelizmente, a gente vê cada absurdo pela rua e é por isso que o empresário Luiz Aziz está com a gente para dar dicas de como combinar as gravatas com as camisas para cada ocasião. Luiz, bem-vindo, obrigado pela presença. Obrigado, eu que agradeço, Rafael, bom dia a todos. Você está à frente de uma alfaiataria, é isso? Isso, é isso mesmo. Eu tenho uma alfaiataria, na região ali dos Jardins, próximo à Paulista, e lá nós atendemos todo tipo de público, né? Então, desde do noivo ao executivo, advogado, enfim, cada um tem a sua característica e a gravata ela estampa bem essa característica individual. Os homens chegam com muita dúvida lá para você? Sempre. Os que já estão habituados a utilizar menos. Os que são mais novatos, a gente faz toda a instrução para que eles entrem no mercado mais bem vestidos e elegantes. A gravata realmente faz a diferença, Luiz? Você que trabalha com isso já há um bom tempo, você percebe que muda o estilo do homem quando ele sabe combinar a camisa e a gravata de forma adequada? Rafael, o homem ele não tem tantos acessórios quanto a mulher. Então, um dos acessórios onde você consegue dar uma característica de cor melhor é sempre na gravata. Você acaba traçando até a personalidade do homem de acordo com a gravata que ele utiliza. Pela gravata. Camisa branca, a gente nunca erra. Branca e azul são as camisas mais clássicas. O homem deve ter no guarda-roupa aquela camisa branca, a camisa azul, o tom Pelo de menos azul. duas de cada. O tom de azul muda? Sim. Você tem desde aquele azul bem clarinho, aquele azul bebê, até um azul um pouco mais intenso. Agora, quando eu tô com uma camisa mais escura, uma cor forte, como eu vou casar a gravata para essa camisa? Ou eu devo abortar esse tipo de combinação na hora de utilizar o paletó e gravata? Geralmente a camisa escura você vai usar ela mais esportivamente ou de forma não tão clássica do que com o uso da gravata. Não utilizar o paletó, a camisa escura com uma gravata, não. Em geral, a camisa tem que ser mais clara que a gravata, é isso? Sim. Sempre. Como padrão, essa sempre. regra é o padrão. Sim. Para você poder inverter, você tem que ser muito delicado nessa inversão para que ela fique sutil. Você trouxe para a gente aqui vários tipos de gravata. Várias estampas, é isso? Uhum. Eu trouxe aqui algumas gravatas. Aqui eu começo com as tendências de largura de gravata. Tá? Então, aqui eu tenho uma gravata mais larga. Isso de 8 a 10 anos atrás era o que era usado. Hoje, a tradicional, ela é muito mais fina e você tem... Tá, vamos pegar na... Com licença, Posso, isso aqui é à tradicional, vontade. Isso. Tá. Essa é uma... Olha aqui a diferença. Opa, já desmanchei aqui, não tem problema não. Não tem problema. Olha aqui, ó. A diferença, então, na largura das duas. Olha aqui, ó. Isso. Essa aqui que era utilizada há quanto tempo atrás? De 8 a 10 anos atrás. 8 a 10 anos. Se eu tenho gravata dessa no meu guarda-roupa lá, eu posso descartar? Já é uma gravata... Obsoleta. Tá, já mas não tá mais na moda. Já não está mais em alta. Na moda agora é essa daqui? Essa é a atual numa linha mais tradicional, tá? O que é o... Isso é o... Ok, ó. Essa aqui é um violeta, isso? Um roxo, né? Ela é um pouquinho mais fina ainda. Um pouquinho mais fina. É o que nós chamamos de gravata slim. Tá? Hoje tudo é muito mais slim, ou seja, tudo mais fino, mais justo. Então, o próprio paletó ele tá mais justo, as lapelas mais menores, as calças mais curtas, vai delinear, da calça. Vai delinear melhor até o próprio corpo do homem, não é isso? Tem umas mais finas ainda que essa, não tem, Luiz? E aí os passos são de meio em meio centímetro. Tá. Não há problema nenhum utilizar uma gravata mais estreita? Não, desde que ela esteja em composição com a espessura da lapela da roupa. Explica melhor, como que é isso? Hoje você tem uma lapela, onde a proximidade com o tamanho da gravata, ela faz com que isso haja uma combinação ou uma composição homogênea. Então, para não errar na medida, eu vou calcular conforme a lapela do paletó.
para que seja equivalente à espessura da gravata. Então, essa gravata seria ideal para esse paletó aqui. Seria ideal já Tá, para isso. essa mais fina, já não. Ela ainda entra. Ainda Por que, entra, que tá. ela ainda entra? Porque ela está próxima, ou seja, não foge de proporção. Tá? Essa daqui ela já foge de proporção. É uma gravata para ser usada com um paletó de 10 anos atrás. E algumas pessoas ainda têm esse paletó de Ainda 10 tem anos esse atrás. paletó e quer usar uma gravata estreita como essa. Aí vai já não funcionar. cabe. O problema das estampas, que pra mim, às vezes eu vejo na rua os erros mais gritantes, não só em relação às cores, mas pelo horário realmente, né? As estampas. As que têm mais brilho, geralmente elas são direcionadas para a noite, Põe a para gravata festas. aqui. Tá. Para festas. Então você tem uma gravata tal como essa, é uma gravata que geralmente a gente utiliza para casamentos, Ok, Tá. olha aí, ó. tá? Os noivos. Por quê? Ou os padrinhos, né? Noivos Pode ou utilizar também, padrinhos. todas iguais. Tá? Então, por quê? Porque ela tem um brilho de noite, um brilho mais festivo. Tá? Ok. A gravata geralmente ela é acetinada, né? Ela tem um... Sim, porém, o de cotidiano, por mais que ela tenha um brilho, a própria cor dela faz com que ela se torne um pouco mais opaca. Como é o caso dessa que nós temos aqui no manequim. É isso? Isso. Essa eu posso utilizar durante o dia Durante o perfeitamente. dia, perfeitamente. Aliás, Luiz, eu quero elogiar muito a tua gravata. Ela é completamente diferente até dos modelos que você trouxe aqui, que é o modelo xadrez. Sim. Isso é novidade. O xadrez ele já está em alta, já tem 2 anos. Tá? Então, desde 2012 que nós temos o xadrez entrando e de fato se mantendo na moda já há 2 anos. E na tua gravata, a gente percebe que ela tem alguns leves risquinhos azuis também e tá combinando perfeitamente com a tua camisa. Eu Isso. devo fazer essas observações? Sim, é sempre importante. Eu, como estou com uma roupa basicamente lisa, então eu estou com meu paletó liso, camisa lisa, então eu posso abusar da estampa da gravata. Do contrário, se eu estiver com uma camisa xadrez ou um paletó xadrez ou listrado, que a ênfase seja no paletó ou na camisa, você apaga a estampa da gravata. Tá? Então é saber brincar, sempre de forma sutil. Nunca... Uma das peças vai prevalecer, é isso? Uma das ou o peças paletó prevalecendo, ou a gravata. sempre, A camisa sempre. sempre mais apagada, sempre mais clara. Ainda assim, com a camisa se pode ousar, desde que o paletó e a gravata sejam mais amenos. Camisas listradas e a gravata lisa, é possível? Pode. Não há problema nenhum Não quanto tem a isso. problema, desde que seja algo discreto. Tá? Eu não vou colocar uma camisa toda colorida, num xadrez todo colorido. Mesmo que a gravata apague, ela vai se destacar muito próxima da gravata e do paletó. Tá? Então a camisa geralmente é onde a gente usa a maior discrição. Tamanho da gravata, isso muda? Comprimento dela? Geralmente, quem tem dificuldade são ou os muito altos ou os muito baixos. Tá? No meu caso, que eu sou muito baixo, tá? Eu tenho 1,69 m, então eu tenho que fazer sempre um nó duplo para que ele consuma todo o volume da gravata e a parte de baixo ela fique... O tipo de nó vai determinar a altura que eu vou utilizar a gravata aqui, é As isso? pessoas que são muito altas, geralmente elas fazem um nó simples para que a gravata dê o comprimento correto. Tá, e o comprimento vai até onde? Até a altura do cinto. Até a altura do cinto, é isso? Até a Mostra altura. pra gente, Luiz, por gentileza. Olha Tá? aí, Então ó. tocando... Olha o limite. Isso é bacana. Esse é o ideal. Nem muito abaixo Nem e muito nem abaixo, acima. nem muito acima. Os gordinhos, né, que tem uma barriguinha ali, o que devem fazer, Luiz? Geralmente deixar a gravata descer até a visão horizontal, que seja como se fosse tocar o cinto. Fica mais difícil para dar o nó, não fica? Você Geralmente deixa um eles têm pouquinho que menos de fazer tecido. mais um nó simples, tal como o muito alto. O consumo de gravata é mais extenso. Então, geralmente, um nó simples para que a gravata venha até o... Vamos mudar a composição do nosso manequim aqui? Vamos. E ensinar da nossa? Será que a gente consegue aqui no ar? É possível isso? Eu vou dar a primeira dica. Vamos lá, então. Eu vou tirar o paletó, tá? Ok, perfeito. Primeira dica é como passar uma gravata na camisa. As camisas, principalmente as que são feitas sob medida, o colarinho ele é mais rígido, tá? Então, ao levantar ou abaixar o colarinho, você vai quebrar a entretela desse colarinho.
tá? Que não é Que bacana. na verdade você acaba distorcendo isso aqui. É isso? Isso, tá? Então a primeira dica que eu dou é como passar sem ter que levantar o colarinho. Então você segura. Você tá fazendo ele com totalmente fechado. O colarinho tá no lugar, já Tá no lugar, É tá no isso? lugar. Então, passar a gravata por debaixo do colarinho. Eu vou precisar da sua ajuda, como eu não tô no meu corpo. Você quer que eu segure aqui? Isso. Perfeito. Eu vou girar a gravata até que ela passe totalmente por debaixo. Ah, eu percebi o que você fez. Vocês Tá, viram ela aí, gente? O pessoal da produção entendeu também, automaticamente- pessoal de casa certamente. Ok, legal. E pronto. Ela tá passada. Tá Aham. óbvio, sempre um movimento delicado, porque a gravata é feita, as que eu trabalho são todas elas feitas em seda, tá? Peraí. Volta pra mim lá. Posição então. Você passou, é isso. Isso. Ok. Eu passo Aí a você parte- tem o lado menor, mais fino, fica do lado Por baixo. direito do corpo. Independente. Independente, é isso? Que cada um vai se adaptar a fazer do lado que fique mais fácil. Destro, ou canhoto, destro ou muda, canhoto. é. Eu, como estou habituado a fazer, Como pra destro, mim aham, é independente tá, o lado. Então a parte mais fina por baixo. Por baixo, ok. Esse nó que eu vou fazer é o Windsor, tá? É o mais tradicional, Luiz? É o mais cheio, é o que, Mais é cheio. o que dá mais volume. Perfeito. Então, passei por baixo e fiz a volta. Passei ele por dentro de novo. Eu vou fazer como se fosse uma forca, liberando a parte A menor, pontinha. como se ela passasse de forma reta. Ok. Passei por trás Passa por trás. e volto para ele por dentro. Atravessei novamente para o outro lado. Ele vai formar quase um triângulo equilátero. Sim. Tá? Fiz a frente da gravata. Vai por trás. Eu vou por trás e passei por dentro, acabando de formatar a frente da gravata. É o nó mais cheio. Pra mim é o nó mais bonito também. Habitualmente eu tenho utilizado esse nó. É um nó onde ele não fica, eu vou chamar de penso, tá? Porque ele fica reto no colarinho, tá? E o acabamento dele da parte de cima, ele complementa toda a gravata. Esse é o primeiro nó, é um nó Windsor, ele não é difícil, tá? Dar nó em gravata, porém tem que ter um certo cuidado, um carinho para que ele fique bonito. O nó mais simples, como que a gente faz? Um nó mais simples, Vamos trocar a gravata? Pode ser? claro. Uma Buzak. Vai lá, Luiz. O que você vai escolher pra gente? Eu não vou pegar a Slim porque ela tá dando um batimento um pouquinho na tela. Ok. Essa é uma cor que tá muito em alta, tá? Ferrugem. Preciso de uma dessas, eu não tenho ainda. A qualidade do tecido da gravata vai interferir bastante? Sempre seda. Eu sempre indico a seda para ser trabalhada. Apesar de hoje você ter gravatas de poliéster, uma qualidade muito alta, muito próxima da seda, a de seda é o que é nobre. Olha, agora ele vai dar pra gente um nó simples, ok? Aquele é o Windsor, Aquele é isso? o Windsor duplo, Ok. tá? Esse eu vou fazer tanto simples quanto simples duplo, tá? A diferença é muito fácil, é muito básica. Esse nó também a gente começa com ele por cima, a parte menor por baixo, e você faz a primeira volta fazendo uma frente da gravata. Tá. O legal é que as pessoas no estúdio estão todas prestando atenção aqui também, né? É bom que a mulherada aprenda, porque às vezes o homem não tem destreza E a e mulher a mulher acompanha. acaba fazendo... Esse seria o simples, que é o mais simples Como que de você todo. fez aqui? Repete pra gente então. Só fiz Você a passou volta por nele. trás, ok. Ponta menor, ponta maior, maior por cima, passou por trás e fez a volta.
já passou ele por dentro. É uma volta a menos que o Windsor lá, não é isso? Não, o Windsor ele tem um outro caminho, né? Esse de fato é só uma volta. Tá, então é um Já nó dá para perceber a diferença onde do o nó anterior. consumo é muito menor e ele funciona muito bem para o tipo de colarinho em inglês, onde é aquele colarinho onde o ângulo é bem fechado. Então a gravata ela fica bem estreita e com um tamanho pequeno de nó. Para homens altos, Isso é o que barrigudinhos, é o que funciona. Isso é o que funciona para que a extensão da gravata fique a mais longa possível. Ô Luiz, a gente vai agradecer você então aqui pelas dicas, pelas orientações. Os contatos da alfaiataria estão aparecendo ali. É a alfaiataria Persona, Isso, aqui na região dos Persona. Jardins, é Isso isso. mesmo. Obrigado pelas dicas, parabéns pela elegância. Obrigado. E obrigado por poder transferir um pouquinho dos seus conhecimentos para as pessoas lá de casa, para que os homens também fiquem mais elegantes. Aprenderam? Tem dúvidas? É só acessar nosso facebook.com/programa Tudo Posso. Lá você vai rever esses dois tipos de nós aqui que o Luiz ensinou pra gente. Bom, eu tô aqui com a doutora Luciana, ela é fonoaudióloga e a gente vai saber um pouco mais sobre problema de fala. Será que afeta, não afeta as crianças? Com que idade essas crianças, elas têm que começar a falar? Doutora, bem-vinda. Bom Tudo dia, de bom? tudo bem. Quais são os problemas da fala? Bom, os problemas da fala, na verdade, os mais graves é quando a criança tem um atraso muito grande, quando a criança não consegue estar falando. E a gente tem outros problemas também, como a gagueira, e a gente pode ter os erros mais comuns, né? Os problemas mais comuns, que antigamente a gente falava que era dislalia. Hoje é conhecido como distúrbio fonológico, trocas articulatórias, que são as trocas. Então, por exemplo, uma criança, ao invés de falar barata, ela fala balata. Ao invés de ela falar carro, ela pode estar falando tarro. Ela pode também omitir, ela pode comer algumas letrinhas, né? Ao invés dela falar carro, ela pode falar cal. E a gente também tem o ceceio, que são as distorções. É quando a criança, o som ele fica distorcido. Ao invés dela falar sapo, ela pode falar sapo, né? Então a gente tem o atraso, tem as trocas, as omissões, as distorções e a gagueira. Então esses são os erros mais comuns que a gente pode ter na fala. Que idade que ela começa a falar, assim, emitir um som? Tá, então na verdade a aquisição da fala, ela é gradativa, tá? Não é de uma hora para outra que a criança começa a falar. O bebezinho de 3, 4 meses, ele já começa a fazer alguns sonzinhos, né? Com 6 meses, a gente tem a fase do balbucio, que a criança começa a falar aquele famoso gugu dadá, né? Ela começa a falar mamã, papá, que na verdade não é nem mamãe nem papai, né? A mãe acha que é mamã, o papai acha que é papai. Se a gente pegar uma criança na China, ela também vai estar fazendo esses mesmos sons. Na verdade, ela está fazendo um treinamento. Então, desde bebezinho, ela já está adquirindo. O som que ela mais ouve? Que som Não, é esse som, na verdade, é o mais fácil. Por exemplo, mamã, papá, a criança ela tem que movimentar o lábio. É muito mais fácil ela falar, por exemplo, um rá, que ela tem que vibrar a língua. Então, na verdade, ela está treinando os movimentos da fala, tá? Então, o P, o B são os sons mais fáceis da criança estar falando. Com 1 aninho, a criança ela já começa a falar algumas palavras. Isso em média, tá? Então, a gente tem criança que, às vezes, com 11 meses já está falando mamãe e papai com significado. E outras que vai demorar um pouquinho mais. Mas, em média, uma criança de 1 aninho, ela já tem que estar falando palavras simples, como mamãe, papai, au-au. Em média, umas 10 palavras com 1 aninho. Com 1 aninho e meio, a criança ela vai ter que estar falando por volta de 50 palavras. Isso em média também, tá? Agora, com 2 anos, a criança ela já tem que estar se comunicando. A gente fala que é o boom da linguagem, é onde ela desenvolve mais a fala. Então, uma criança com 2 anos que não está falando nenhuma palavra, que ela tem uma dificuldade para compreender, esse é o momento de já estar procurando um fonoaudiólogo para estar fazendo uma avaliação. Muitas vezes, com uma orientação no ambiente, a gente já consegue estar adquirindo a linguagem que a criança está desenvolvendo. Tá? Então, chegou 2 anos. Se essa criança não estiver falando... Não estiver falando nada, se essa criança ela não tem interesse pela comunicação, porque às vezes a criança com 2 anos, ela vai estar soltando alguns sonzinhos, ela vai estar apontando. Então a gente vê que ela está caminhando, a gente pode esperar um pouquinho mais. Mas chegou com 2 anos, a criança não está falando nenhuma palavrinha, a gente orienta a procurar um profissional. Se ela estiver falando errado, também é hora de procurar. Então, na verdade, é assim, Maria Cândida. A criança ela vai adquirindo a linguagem, né? Não é de uma hora para outra. E ela precisa ter uma maturação, tanto uma maturação cerebral como uma maturação de toda a face. Então, é comum, a criança ela vai estar trocando algum som, sim. Por quê? Porque ela precisa de todo esse movimento do lábio, da língua. Então, é uma aquisição. Não são todos os sons que a criança vai estar falando. Aos 2 anos, ela vai estar falando várias palavrinhas, mas muitas palavrinhas erradas. Hein? Os sons vão estar errados. E isso
é normal, tá? Então, mais ou menos com 3 anos e meio, 4 anos, a criança ela já vai ter adquirido a maioria dos sons. Então, o som do P, do B, do T, do D, o R mesmo, da barata, né? Que é muito comum as crianças trocarem pelo L. A criança com 3 anos e meio, 4 anos, ela já tem que estar produzindo corretamente. Uma criança com 2 anos e meio, ela ainda vai estar na fase da aquisição, ela vai estar trocando ainda, tá? E isso é normal a criança ela adquirir esses sons naturalmente ou a mãe deveria procurar sempre uma fonoaudióloga? Não, é naturalmente. Se eu perguntar pra você, como é que você começou a falar? A gente não sabe, é uma coisa natural, né? Então, o que é importante? A gente criar um ambiente para a criança natural, onde ela vai poder desenvolver a fala. Então, primeiro de tudo, é importante... Desculpa, só um parênteses. Geralmente, essas crianças já estão na escola nessa época, né? Já, e a gente percebe que não é da nossa época e tá na escola, mas hoje em dia já tá na escola. E o contato com as crianças, isso a gente percebe... É fatal, que já começa... Desenvolve muito. Então, o que é importante, né? A gente falar do ambiente. Primeiro de tudo é saber como é que tá a audição. Porque a gente fala o que a gente ouve, a gente imita o que a gente ouve, né? Então, é importante a gente observar como é que tá a audição das crianças. Hoje, nas maternidades, é obrigatório e gratuito estar fazendo o teste da orelhinha. Então, a gente já sabe se essa criança vai ter ou não um problema na audição. Mas quando ela nasce, já faz esse teste, já faz, né? Agora sim, né? A partir acho que de 2010 começou a ser obrigatório, então antigamente não era. Então a gente tem que prestar atenção. Uma criança que ouve televisão muito alta, que demora a ser chamada, isso já pode indicar que tem muitas otites, né, que são muitas inflamações frequentes de ouvido, ela vai ter uma dificuldade para estar falando. Então o primeiro ponto é importante a gente ver como é que está a audição. Agora, segundo, é muito importante o ambiente. E a gente tem dois opostos. Tem aquele ambiente que o pai tem uma ansiedade extrema para a criança começar a falar, então o estímulo demais, isso acaba também sobrecarregando a criança. E a gente tem outros casos que é o contrário, que o pai não conversa com a criança. Na verdade, na 20ª semana dentro da barriga, a criança já está desenvolvendo a audição. Então a gente tem que começar desde quando ela está na barriga, conversar, contar historinha. Então ela já vai se familiarizando com os sons. Então desde bebezinho, o que é importante? A gente falar sempre olhando para a criança, de uma maneira tranquila, tomar cuidado que a gente tem às vezes televisão ligada, rádio, tudo ao mesmo tempo. Isso a criança fica competindo com os sons, ela não sabe o que prestar atenção. Então sempre falar de frente, de uma maneira natural, contato com as outras crianças, contar história, cantar, tomar cuidado para não falar no diminutivo. Que muitas vezes a gente fala muito infantilizado com a criança, né? A gente imita o que ela está falando, isso não é bom para a criança. Aliás, doutora, essa é a minha pergunta, né? É errado, então, os pais, ao invés de falar chupeta, falar pepeta? É assim, porque a criança, ela vai aprender... Ela vai aprender daquela forma errada. Daquela forma, porque assim, como ela está no desenvolvimento, ela não vai conseguir falar chupeta com 2 anos, ela vai estar falando pepeta. O que o pai tem que fazer? De uma maneira natural. Ah, você quer a chupeta? Tá aqui a tua chupeta, mostrar que entendeu, isso é importante para a criança, a gente dá um retorno para ela e mostrar qual é o exemplo, né? Então, nunca fala infantilizado, é igual falar para você, falar para a criança, olha o pé. Agora você fala, olha o pezinho, eu aumentei muito mais, né? Pé para pezinho, já aumentei, já foram 3 sílabas. É mais difícil para a criança associar o pezinho do que a palavra pé. Isso mesmo. E é difícil, porque a gente acaba, criança pequena, a gente acaba falando tudo no diminutivo, Olha, eu vou né? falar o seguinte, a minha tem 8 anos, eu ainda falo, ai, minha princesinha, vem aqui. É um sentido carinhoso, a gente tem isso também, né? Eu falei, não pode ser também o extremo da gente querer estimular demais ou de menos. Tem que ser tudo de uma maneira natural. Então, evitar falar infantilizado, mas em alguns momentos tem um momento de carinho, meu bebezinho vem aqui, então... Isso ocorre mesmo. A gente falou em chupeta. A chupeta e a mamadeira atrapalham a fala? Então, depende muito da duração, da frequência, da intensidade e da idade da criança. Tem que tirar? Tá. Então é o seguinte, antigamente a gente falava, não dá chupeta de jeito nenhum, a chupeta atrapalha. Hoje a gente percebe que às vezes a chupeta, ela é um conforto emocional. A criança suga, a chupeta acalma. Então tem algumas crianças que não é necessário e tem outras que sim. O que a gente orienta? Evitar ao máximo, mas em alguns casos não é possível. O problema é tirar a chupeta. Tirar. Então o que a gente orienta? Ir gradativamente tirando a chupeta. Né? O ideal é que com 3 anos e meio, a criança não esteja mais com a chupeta e a mamadeira. Por quê? Quando a criança suga a chupeta e a mamadeira, ela vai estar colocando uma força errada no rostinho dela. Então o céu da boca vai ficar alterado, os dentinhos que estão nascendo, eles vão nascer tortos, a musculatura da face, ela vai ficando mais flácida, então isso vai prejudicar a fala, tá? E é o que eu falei, depende da frequência, da intensidade. Tem criança que fica o dia inteiro com a chupeta. E é melhor chupeta do que o dedo, né? Muitas vezes a criança está com o dedo, é muito mais fácil a gente ter a chupeta, ela vai causar menos estragos. Mas hoje as escolas já proíbem, inclusive, dependendo da faixa etária,
2, 3 anos, não é mais permitido utilizar a chupeta, pelo menos enquanto está aqui dentro do recinto escolar. E aí é até mais fácil, porque as outras crianças não vão estar, então é um modelo também. E o que acontece? Às vezes em casa os pais deixam a chupeta muito visível. Até 8 anos, às vezes, você vê criança com chupeta. E aí o que acontece? Está visível, a criança vai estar usando. Os pais vão buscar a criança na escola, a chupeta já está no banco do carro. Então isso a gente é mais pede. Fácil, né, é mais fácil. Então o que a gente pede? Para ir gradativamente, depende muito dos pais, não deixar a amostra. Então a partir de 1 ano, por exemplo, já vai deixando mais na hora de dormir, a criança dormiu, tira a chupeta, vai escondendo a chupeta, vai aos pouquinhos conversando com a criança. E com 3 anos, 3 anos e meio, essa chupeta não tem que estar mais com a criança. E uma outra coisa, a gente tem bicos diferentes da chupeta, né? Tem o bico comum e tem o bico ortodôntico. Se a criança estiver usando chupeta, o que a gente orienta? O bico ortodôntico. Porque aquele é achatadinho, é isso? Achatadinho. Por quê? Ele é mais parecido com o mamilo, com o formato do mamilo. Então, na hora que a criança suga, vai ser menos prejudicial do que um bico comum. Doutora, a alimentação também vai interferir nesse falar da criança? Muito. Então, o que a gente orienta também? Crianças pequenas, nunca passar... primeiro, a amamentação, que é super importante, porque vai estar desenvolvendo corretamente toda a musculatura. Nunca passar na peneira, bater no liquidificador os alimentos, fica muito pastoso. E aí a criança não tem que estar fazendo nenhum movimento. Então, né? O correto é incentivar a criança a mastigar. A mastigar. De bebezinho, cozinhar bem os alimentos e amassar bem com o garfo. E gradativamente colocando pedacinhos. Então, o correto é a criança mastigar, ofertar alimentos mais duros. Então, por exemplo, maçã, pera, o pão francês. Por quê? Tudo isso são movimentos que vão ajudar na formação da face, porque a criança está em desenvolvimento. Para toda a face estar crescendo harmonicamente, vai melhorar bastante, vai ajudar a questão da fala. Uma criança que come tudo muito pastoso, ela fica com a face flácida, mais caída. A postura da língua também vai atrapalhar. Então a língua vai ficar mais flácida também, aí é mais fácil a língua ir para frente e os sons serem produzidos. Os alimentos vão permitir, então, o exercício de musculação isso, é do isso rosto. mesmo, é uma musculatura facial, Exato. é isso mesmo, que a gente tem que aos pouquinhos ir ofertando para as crianças. E o desempenho escolar, doutora? Assim, quando tem problema de fala, compromete o desempenho escolar? Muito. Porque quando a criança fala errado, muitas vezes não é só a postura da língua que está errada. Ela não está percebendo os sons, ela não está organizando os sons. Então, por exemplo, a criança, ao invés dela falar vaca, ela fala faca, né? Então, ela não tá percebendo essa diferença. Na hora de escrever, ela vai estar trocando também. E o que a gente orienta? Quanto mais cedo possível, tá procurando um acompanhamento, porque vai passar, muitas vezes passa sim para a linguagem escrita. E aí a criança começa a ficar com vergonha, vão falar que ela fala igual Cebolinha. Então uma coisa acarreta a outra. Vai ter a questão social, a questão emocional, que a criança fica até com vergonha, fica mais retraída perante as outras crianças. Então, quanto mais cedo, melhor, porque vai atrapalhar, sim, muitas vezes atrapalha o desempenho escolar. Esses personagens gagos, assim, do universo infantil atrapalham muito no Então, desenvolvimento em alguns da casos, criança? sim, porque o que a gente estava falando, a criança, ela imita o que ela ouve. Então, se ela tem um personagem que ela gosta muito, que ela admira, ela pode estar até tentando imitar, né? Então, o que a gente tem que dar? Lógico que tem no mundo, tem esses personagens, mas a gente tem que dar um modelo correto para a criança. Mas pode atrapalhar, sim. Uma babá que fala errado. Isso, que a gente fala assim, que são trocas culturais. Por exemplo, ao invés de falar blusa, fala brusa. Não é que a criança não consegue falar, mas se ela está ouvindo todo momento a brusa, a pranta, a praca, ela vai achar que aquilo é o correto. E aí ela vai falar dessa maneira. Então, sempre dá um modelo correto para a criança. O problema é quando os pais não percebem, acham isso bonitinho, né? Olha, minha criança fala engraçadinho e, de repente, a criança começa a crescer e aquele hábito não muda e aí acaba virando um problema sério. Vira sim, né? O que falou, a Pepeta. Então, a Pepeta, desde pequeno, 2 anos. Olha, tua chupeta. Não é a TT, toma uma mamadeira, né? Dá um modelo correto. E também nunca ficar corrigindo muito a criança pequena, que a criança ela acaba ficando insegura. Né? Se a criança falar a TT, tá bom, então o que é a tua mamadeira? Então você vai dando um modelo e sem constranger a criança. Tá? Então... Você explicou, mas eu gostaria de saber, mas o que é língua presa? Bom, língua presa, na verdade, é uma língua. A gente tem uma pelinha embaixo da língua, né? Uma prega que vai prender a língua no assoalho, na parte de baixo da boca. Língua presa é quando essa pelinha ela é curta. Então, o que acontece? A criança ela não consegue levantar a língua para produzir alguns sons. Quando a gente fala sapo, na verdade não é língua presa, todo mundo fala, né? Sapo, zebra. Isso é o contrário, a língua ela não está presa. Ela está flácida, ela está na postura incorreta.
Então, língua presa é quando essa pelinha é curta e a criança não consegue. A língua não vai. Não é vai. isso? Por exemplo, para ela falar barata, esse R, ela tem que levantar a ponta da língua e fazer uma vibração. Como ela tá presa, essa língua, essa preguinha, ela é curta, ela não vai conseguir levantar a ponta da língua. Então, ela não consegue, vai sair um baata, E por como exemplo. corrigir isso? Em alguns casos, é necessário estar realizando a cirurgia. Isso, é uma cirurgia simples. Na verdade, é um picote que dá nessa pelinha. É feito em consultório mesmo, do odontopediatra ou do cirurgião pediátrico. E a recuperação, ela é uma recuperação simples. É mais fácil do que a gagueira, né? Que você tem que fazer E um trabalho. tratamento, O que acontece? A gagueira, muitas vezes, ela faz parte do desenvolvimento. A gente tem crianças com 2 a 4 anos que pode estar surgindo a gagueira. Porque a criança, ela está pensando mais rápido do que ela está falando. Então, o processamento do pensamento e da fala, eles ainda não estão andando juntos. Então, a criança pode ter uma gagueira que vai passar com o tempo se a gente também der o modelo correto, se não ficar intimidando a criança, aquela história. Respira, fala devagar. Isso, ao invés de melhorar, prejudica. A criança, ela vai perceber que tem alguma coisa errada, ela vai ficar mais tímida de estar falando. Então, a gagueira a gente tem que prestar atenção porque ela tem um período que a criança pode desenvolver e que passa sozinho. Quando a pessoa fica gaga, adulta, o que não foi feito, né? Então, a gagueira, normalmente, né, ela tem esse período da criança, né, de 2 a 4, 5 anos, que ela pode estar surgindo e vai embora sozinha, ou ela pode ficar crônica. Então, é difícil um adulto que se torna gago de uma hora para outra. Essa gagueira, ela já vem desde a infância. Aí é a questão do tratamento mesmo. Existem técnicas. A gagueira, na verdade, ela não tem cura, ela tem um controle. Então, a partir de técnicas, a pessoa vai estar controlando a fala, o adulto, no caso, ou uma criança um pouco maior, para estar conseguindo controlar os períodos que ela vai ter a gagueira. Tá? Porque psicologicamente as pessoas ficam tão inseguras com a gagueira, né? E quando é adulto, triste pior, isso, porque aí a pessoa sabe da dificuldade e aí tem toda a questão social, ela emocional. se esconde, né? Se Acaba esconde, escondendo. isso mesmo, ela evita de estar falando em público, né? Então isso... quando criança é mais fácil tratar essa situação. Tem Muito, o muito. filme O Discurso do Rei, né? Isso, é um mostra. filme que retrata muito bem isso. Nossa, É um muito filme bonito. ótimo, é isso mesmo. É que a gente vê toda a questão emocional que pode estar causando no adulto. Então a gente tem que tomar cuidado que a gagueira, ela pode estar, é uma gagueira natural, fisiológica. Se a gente tiver uma postura adequada, ela vai estar passando e perceber, porque a gagueira também tem um componente hereditário. Então se tem alguém na família, um pai, um irmão, um primo, que tem gagueira, a gente tem que ficar mais de olho nessas crianças, né? E aí deu alguns 2, 3 meses, essa gagueira não passou, está procurando um acompanhamento com um profissional. Bom, obrigada, doutora. Por Doutora nada. fonoaudióloga, fonoaudióloga, excelente, aqui Obrigada. esclareceu várias dúvidas e vamos prestar atenção nos nossos filhos, né? Isso mesmo. Inclusive, ela tem uma bebezinha de 1 ano e 8 meses. Que belezinha. E é faladeira. Falando muito já. Legal. Obrigada, doutora. Volte sempre, tá? Obrigada. Rafa, Próximo bloco tem culinária, é isso? tem culinária, é uma delícia. É de dar água na boca, É hein? verdade, Então, nossa. ó, não sai daí, daqui a pouquinho a gente tá de volta com o nosso Tudo Posse.